Como determinar se uma companhia, uma empresa, ela é eficiente ou não? Neste conteúdo, iremos verificar quais são as empresas mais eficientes dentro de cada setor. Olhar para diferentes setores da economia e realçar aquelas empresas que têm melhores margens. Então, vamos aqui fazer uma análise relativa, uma comparação entre empresas do mesmo setor. E vamos além, mais importante do que dar o peixe é ensinar a pescar. Vamos aqui aprender tudo sobre as margens. Margem bruta, margem EBITDA e margem líquida. Esse indicador fundamentalista pode nos ajudar bastante. Assista o vídeo até o final, aprender um pouco sobre esse indicador fundamentalista e verificar quais são as empresas dentro de cada setor que tem as melhores margens. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold. A ideia aqui é gerar valor, que possamos juntos aprender a selecionar os melhores ativos para o portfólio. E agora no início, quero dar um recado bem rápido. Eu tenho um serviço de assessoria e consultoria para te ajudar a montar a sua carteira de investimentos. Isso tudo conforme os seus objetivos financeiros, trazer uma estruturação, uma definição de portfólio, uma estratégia para você chegar nos seus objetivos. E o link para contato está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário no topo. Vamos aqui falar sobre as margens, esse importante indicador fundamentalista, onde muitas vezes pode determinar quais serão as ações vencedoras e quais serão aquelas que não trarão tanto resultado. Primeiramente, falar que teremos que aprender um pouquinho sobre contabilidade. Contabilidade é a linguagem dos investimentos. É onde nós podemos traduzir esses números e verificar a saúde financeira, quais são os aspectos aí de valuation, de eficiência, de rentabilidade que as empresas podem trazer. E a ideia aqui é olhar para o indicador fundamentalista, para as margens. E temos três tipos de margem. Margem bruta, a margem operacional, que também é chamada de margem EBITDA, ou margem EBIT. E uma terceira é a margem líquida. E é importante no início já falar que temos que buscar as maiores margens. Então, percentualmente, aquelas maiores margens são as empresas que são mais eficientes. Do que entra na empresa, da sua receita, ela consegue gerar mais lucro bruto, mais EBITDA e também mais lucro líquido, ok? Então, já podemos aqui perceber logo no início que toda margem ela tem como referência a receita líquida da empresa. É aquilo que a empresa, das suas operações, das suas vendas, seja dos produtos, dos serviços, é o que entra efetivamente para a empresa. Tenho aqui a demonstração de um DRE. Olha aqui a receita líquida. Antes da receita líquida, temos a receita bruta, onde já tem algumas deduções e chegamos aqui à receita líquida, tudo bem? E o que a gente vai abater para chegar no lucro bruto? O primeiro lucro aqui são os custos variáveis. A gente vai tirar da receita líquida os custos que a empresa teve para produzir aquele produto, para realizar o seu serviço. Esse custo é o custo variável. Quando a gente subtrai, chegamos aqui ao lucro bruto. Tendo o lucro bruto comparando a receita líquida, já temos a primeira margem aqui, a margem bruta. Eu vou voltar para mostrar para vocês aqui que a margem bruta é a relação aqui do lucro bruto dividindo pela receita líquida. E vamos multiplicar por 100, porque esse número aqui é percentual, tudo bem? Já a margem operacional, ela vai ter como referência aqui o lucro operacional, o lucro EBIT ou o lucro EBITDA, tudo bem? E também vai ter como referência a receita líquida. Quanto da receita líquida que a gente faz de lucro operacional? E aqui a gente tem a fórmula. A margem operacional, que é a margem EBIT ou a margem EBITDA, a gente vai comparar aqui o lucro operacional, o EBITDA ou EBIT, dividir pela receita líquida da empresa. Essa é a segunda fórmula. Já a última linha do DRE aqui, que é o lucro líquido, teremos a margem líquida. Quanto
que a empresa faz da sua receita líquida que entra na empresa, como que efetivamente a empresa aqui faz de lucro líquido. Se eu comparar a receita líquida com o lucro líquido, eu tenho a margem final, a margem aqui onde já tem a dedução dos impostos, dos juros, entra aqui o resultado financeiro da empresa. Então, essa margem final é a margem líquida, tudo bem? E é percentual, onde a gente vai dividir também o lucro líquido pela receita líquida. Pessoal, uma parte um pouco pesada aqui da teoria, mas é importante para a gente entender aqui um pouquinho do DRE. Então, quando você olhar para um demonstrativo de resultado de exercício de uma empresa, você pode aqui verificar o lucro bruto, o lucro operacional, o lucro EBITDA e o lucro líquido. E assim entender as margens, de onde que vem as margens. E aquelas margens maiores são as melhores. Vamos analisar aqui um DRE na prática. Então, vamos reforçar alguns conceitos. Eu tenho um DRE aqui da Ambev, do último resultado aqui do quarto trimestre de 2022. Olha quanto que a empresa teve de receita líquida, 22 bilhões no quarto trimestre, tudo bem? Olha o lucro bruto da Ambev aqui, ó, 11,7 bilhões, tudo bem? Tá trazendo para a gente como informação aqui 51,6% de margem bruta. Será que é isso mesmo? Pega a margem bruta aqui, se eu dividir o lucro bruto, 11,7 bilhões, pela receita líquida, vai dar 0,51 vezes 100, 51%. Isso mesmo, ela tem como margem bruta 51%. Agora, pegando a receita líquida da Ambev, 22,6 bilhões, e eu comparar aqui com o EBITDA, que é o lucro operacional, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation e Amortization, é o lucro operacional, 7,1 bilhões. Se eu dividir os 7,1 bilhões pela receita líquida, aqui 22,7, temos 0,31 vezes 100, percentualmente 31%. Olha aqui a margem EBITDA, 31%, é isso mesmo. E agora, vamos tirar a margem líquida? O lucro líquido da Ambev é de 5 bilhões. Então vamos verificar aqui. Para ter a margem líquida, eu vou dividir os 5 bilhões pelo 22,7 bilhões de receita líquida, que dá 0,22 vezes 100, 22% de margem líquida. Será que é isso mesmo? Aqui a gente não tem a informação, mas com certeza é isso mesmo. A gente verifica aqui que da receita líquida 5 bilhões é 22%. Mas algo que temos que reforçar é que não é preciso você fazer o cálculo. O mais importante é entender de onde vem a margem. Você verificar cada margem, saber de onde que ela tem a referência e saber assim se a empresa ela está tendo um bom resultado ou não. Então a gente tem essas margens já calculadas, já prontas no site. Eu tenho como referência aqui o site Status Invest, onde eu posso ver as margens da VEG, por exemplo. Tem margem bruta de 30,8%, margem EBITDA de 20,6% e margem líquida de 15,7%. Então, esse numerador, esse percentual já vem pronto como referência. Também tem lá no site Fundamentos, onde nós temos as margens já prontas para a gente aqui. Margem bruta, 30%, margem EBITDA, 19,4% e margem líquida, 16,1%. Tudo bem? O que eu gosto de analisar muitas vezes as margens de uma empresa? Eu pego e olho para o histórico da empresa de margem. Eu peguei aqui o histórico das margens da Sanepar. Então a gente pode verificar aqui as margens de 2008 a 2022. Então podemos constatar aqui a evolução da margem. Ela tinha uma margem menor aqui de 2008 a 2010. Ela passa a ser uma empresa mais eficiente aqui no período de 2011 a 2015 e ela passa aqui a ter margens maiores aqui de 2019 para frente, 20%. E essa aqui é a margem líquida, tá, pessoal? Então a gente verifica que a empresa tem uma margem líquida maior nos últimos anos. E se conseguir, muitas vezes, essa empresa manter margens elevadas por grandes períodos, mostra que ela tem vantagens competitivas. E a gente pode verificar, inclusive, uma empresa que vem diminuindo as suas margens. É uma empresa aí que pode estar perdendo espaço no mercado, ela pode ter novos concorrentes aí tirando essa margem. É para a gente ficar um pouco esperto com isso, tudo bem? Então, eu gosto muitas vezes também de fazer essa comparação dentro de cada setor,
pegar ali as principais empresas e comparar as suas margens e assim a gente determinar quais são as empresas mais eficientes. E a margem EBITDA, que é a margem operacional da empresa, ela dá uma ideia da capacidade da empresa, das suas operações, da atividade fim da empresa, já que ela não leva em consideração os impostos e a taxa, é um ótimo referencial. E a margem líquida é aquela margem final, é aquela empresa que a gente verifica se ela vai dar lucro ou não. É uma empresa que ela tem aí, se ela tiver margens muito baixas, ela pode estar muito próxima de entrar no prejuízo. Então, empresas com margens líquidas mais elevadas é aquela empresa que dificilmente vai entrar no prejuízo. Vamos agora verificar dentro de cada setor quais são as três principais empresas, as três empresas com maiores margens. E aqui vamos olhar para a margem líquida, tudo bem? Dentro aqui do setor elétrico, começando com o setor elétrico, a empresa que tem maior margem é a Taesa. Temos a Tiet 3 aqui com 49% de margem, a Taesa tem 55%. E a TRPL4 vem em terceiro com 41%. São as três empresas do setor elétrico com maiores margens. E no setor financeiro, setor de serviços financeiros, temos aqui as três empresas com maiores margens, margem líquida, tá bom, pessoal? Temos aqui a B3SA3 com 41,8%, a maior margem do setor financeiro. Temos a Get11 com 17,7% e a Cielo com 13,2%. Essas são as empresas do setor financeiro. Dentro do setor financeiro, agora mais específico, o setor bancário, quais são os bancos com maiores margens líquidas? Temos o banco ABC com maior margem líquida, 19,6%. Já o BTG Pactual com 15,8% e o Santander com 13,8%. Esses são os bancos com maiores margens líquidas dentro do setor de saneamento. Como fica? Margem líquida também, olhando, Sanepar 20,3%, a maior margem do setor de saneamento. Vem a Sabesp em segundo lugar, em terceiro vem a Copasa com 14,3% e 10,4%. Prosseguindo aqui, pessoal, se não deixou o like, deixa o like. A gente fez uma pesquisa bacana para trazer um conteúdo de valor, então deixa o like aí. Agora, setor de tecnologia, margem líquida. Temos aqui a Mose 3 com 14,7%, TOTS 3 com 13,7% e temos a Intelbras aqui com 11,3%. Essas são as empresas com maiores margens. É interessante que o setor de tecnologia, com juros altos, apanha bastante. E são empresas que conseguem ainda manter margens. A gente pode verificar algumas vantagens competitivas nessas empresas. Quando o ciclo se inverter, essas empresas podem trazer resultados muito interessantes. Agora, dentro do setor de máquinas e equipamentos, a maior margem líquida. A Kepler Weber vem primeiro com 18%. Na sequência, a ARML 3, 14,3% e a Home 3, 11,6% de margem líquida. Essas são as empresas com maiores margens. Setor de saúde. Temos em primeiro lugar Odontoprev com 23,7%, a Hypera Pharma com 22,4% e a Qualicorp em terceiro lugar com 11,5%. Então, o que nós estamos já percebendo? Que dentro de cada setor nós temos padrões de margens diferentes. Tem setores que têm margens maiores, outros setores margens menores. Por isso que a gente não pode comparar empresas de setores diferentes. Agora, eu quero mostrar esse setor para você, que é o setor de consumo cíclico, a margem líquida. Verifique aqui como temos diferenças de margens nessas empresas. Aqui nós temos a Arezzo, a loja Renner e a Soma, com padrão aqui de 10% de margem líquida. Já a Via Varejo e a Magalu com margens negativas. Mas Alexandre, o que significa margem negativa? O que esse número significa? Significa que a empresa tem prejuízo. Do que essa empresa tem de receita líquida, lá no final o seu lucro líquido ele é negativo, ela tem prejuízo. Então a Via Varejo apresenta aqui margens negativas. E um tempo atrás, lá para 2020, onde o setor estava em alta, é um setor de consumo cíclico, estava num ciclo de alta, a margem da Via Varejo e Magalu não era negativa, eram margens pequenas, mas não negativas. Mas para mim, naquela época, já verificava essas margens muito próximas ali das de zero.
qualquer mudança no setor podia levar ao prejuízo. Então, quando você entende o indicador, você consegue evitar alguns tipos de investimentos, tudo bem? Conclusão: só podemos comparar empresas de um mesmo setor. Não posso comparar empresas de setores diferentes, tá bom? As margens. E busque empresas com histórico de margens altos, elevados. São empresas que de alguma forma têm alguma vantagem competitiva. Para manter margens por longos períodos, tem vantagem competitiva. E também é interessante constatar que a margem EBITDA é onde tem a demonstração da vantagem das atividades operacionais daquela empresa, da atividade fim, porque não entra as taxas, os juros, os impostos, a depreciação e a amortização. Então, como não entra essa parte, só tem a atividade, enfim, a gente verifica se a empresa das suas atividades ela gera fluxo de caixa, ela gera lucro e é daí que ela vai remunerar e gerar valor ao acionista. Pessoal, esse aqui foi o vídeo. Me fala aqui nos comentários se você já analisou as margens de uma empresa, se já evitou investimento ruim, o que você utiliza como parâmetro para os seus investimentos. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!